Letícia sempre acreditou que o amor verdadeiro precisava ser alimentado pela liberdade, mas a sua liberdade era justamente o que mais assustava o homem que ela mais amava. Quando o vestido preto esquecido no canto do armário foi usado novamente, o silêncio dentro do relacionamento perfeito começou a rachar. E a partir do momento em que Letícia ousou sair da redoma chamada Felipe Barros, ela não apenas desafiou o amor dele, mas também enfrentou a si mesma a mulher que já havia esquecido o som da própria risada há tanto tempo. O sol do fim do dia descia sobre os telhados de telha alaranjada do Rio de Janeiro, e a luz suave tingia a Avenida Vieira Solto com um tom de mel dourado. O vento vindo do mar trazia o gosto salgado e a música distante de um bar na esquina. Pela rua de pedras antigas, Letícia Monteiro caminhava devagar, os saltos dos sapatos marcando um ritmo constante no chão, a silhueta dela leve e tranquila, como se nada no mundo pudesse fazer lá apressar o passo. O vestido de seda branca balançava suavemente ao vento, dando a sensação de que ela pertencia àquela cidade como uma nota perdida em uma canção de bossa nova que ecoava de algum lugar perto da praia. Ela acabara de sair do escritório de arquitetura onde trabalhava. Seu primeiro projeto no Rio, um café à beira-mar feito de madeira reciclada, acabara de ser aprovado. A alegria fazia com que ela quisesse andar, ver o mar, sentir novamente a vibração da cidade que tanto sonhara quando ainda vivia em Salvador. Letícia amava o rio. Amava as colinas cobertas de verde, as palmeiras inclinadas sobre a areia branca e o riso incessante das pessoas quando o entardecer chegava. Naquela cidade, ela sentia que podia recomeçar, redesenhar os sonhos envelhecidos. Mas foi ali também que conheceu Felipe Barros de Almeida. O nome dele soava em sua mente como uma melodia impossível de esquecer. No dia em que se encontraram, o céu do Rio estava límpido após a chuva. Letícia fora convidada para uma exposição de arquitetura no Museu de Arte Moderna. Não planejava ficar muito, apenas dar uma olhada nos desenhos e ir embora. Porém, enquanto conversava com um colega, uma voz masculina e firme soou atrás dela. "Desculpe, você é Letícia Monteiro, não é?" Ela se virou e encontrou um olhar decidido, olhos cinzentos e profundos como o céu antes da tempestade. Felipe Barros, o jovem empresário conhecido como o toque de ouro do mercado imobiliário, elogiado pelas revistas financeiras como o exemplo da nova geração, bem-sucedido, elegante e inalcançável. Ele usava um terno cinza, os gestos precisos, mas havia algo em seu sorriso que prendia a atenção. "Sim", respondeu ela, um pouco surpresa. "Nós nos conhecemos?" "Não, mas já ouvi falar de você", ele sorriu. "Um dos meus parceiros trabalhou com seu estúdio. Disse que você tem um olhar diferente, que vê beleza onde os outros só veem concreto." Aquela frase foi tanto um elogio quanto um convite. Conversaram por alguns minutos e, de alguma forma, Letícia se viu rindo mais do que o normal. Ele tinha um jeito de falar que fazia o mundo desaparecer, como se só existissem os dois naquela sala cheia de luz e desenhos pendurados nas paredes. Ao se despedirem, ele perguntou se ela gostava de café e se podia convidar lá para uma xícara num pequeno café perto da Praia do Flamengo. O primeiro café dele se estendeu até a noite. Letícia lembrava do aroma forte do café, do som das ondas, e de como ele ouvia atentamente quando ela falava sobre o sonho de criar espaços em harmonia com a natureza. Felipe não se gabava, nem ostentava poder, como ela imaginava que um homem rico faria. Contou sobre a infância no interior de Minas Gerais, sobre o pai severo que lhe ensinara que tudo o que você tem só vale algo se estiver sob seu controle. "E você?", perguntou ele, reclinando-se, o olhar suave. "O que você quer controlar na vida?" Ela riu e respondeu sem pensar. "Nada. Eu quero sentir." Ele a observou longamente, como se aquelas palavras fossem algo que nunca ouvira antes. E talvez tenha sido ali que Felipe decidiu que a queria para si. Nas semanas seguintes, passaram a se ver com frequência. Ele a levava a restaurantes escondidos nas ruas antigas da Lapa, onde o som do samba se misturava às gargalhadas. Dirigiam juntos pela costa de Niterói ao entardecer, o vento bagunçando os cabelos dela
e o sol tingindo o mar de vermelho. Felipe era sempre gentil, atencioso, e Letícia, que nunca havia sido tão cuidada, deixou-se levar. Gostava da sensação de segurança ao lado dele, da firmeza em sua voz e em seu olhar. Quando ele segurou sua mão pela primeira vez, durante um concerto ao ar livre na lagoa, o coração dela bateu tão rápido que precisou desviar o rosto para esconder o sorriso. Ele sussurrou em seu ouvido: "Você é diferente, Letícia. Com você, eu sinto paz." Palavras doces como vinho, que a fizeram acreditar que aquele amor poderia ser para sempre. Meses depois, Felipe pediu-a em casamento no Jardim Botânico, entre orquídeas brancas e bromélias em flor. Ajoelhou-se, com a luz do lampião refletindo nos olhos dela. Letícia Monteiro, disse-lhe: "Você é o amor que procurei a vida toda. Quer se casar comigo?" O coração dela ressoou como um tambor, não apenas pela emoção, mas porque o olhar dele não permitia hesitação. Ela assentiu, e o aplauso dos amigos misturou-se ao som do vento. Naquele instante, Letícia acreditou ser a mulher mais feliz do mundo. Após o noivado, a vida dela mudou vertiginosamente. Seu nome apareceu em colunas sociais. Chamavam-na a noiva de Felipe Barros, a noiva do homem mais admirado do Rio. A mansão dele, no Jardim Botânico, se tornou o lar dos dois. Tudo era perfeito. A casa branca com piscina, o jardim perfumado de orquídeas, a empregada sempre sorridente, o café da manhã posto à sombra da varanda. Mas, entre toda aquela beleza, Letícia começou a sentir que algo não estava bem. De manhã, quando escolhia o vestido amarelo favorito, Felipe sorria e dizia: "Esse azul combina mais com você." Ela achava que era um elogio. Mas da próxima vez, ele comentou: "O amarelo é chamativo demais. Você não precisa disso." Aos poucos, as palavras se tornaram regras invisíveis. Ele escolhia o restaurante, o vinho, os amigos que deveriam encontrar. Quando ela mencionava as amigas antigas, ele dizia apenas: "Elas não têm muito a ver com o nosso mundo agora." Ela sorria, mas o coração apertava. Numa noite, durante uma festa beneficente, Felipe pousou a mão em suas costas e a conduziu até alguns de seus parceiros de negócios. Sorria, sussurrou: "As pessoas estão olhando." Letícia obedeceu, o sorriso perfeito como nas fotos, mas quando o flash iluminou seu rosto, percebeu que representava um papel num roteiro que não escrevera. Mais tarde, deitada na cama, ouviu o som distante das ondas. O perfume dele ainda pairava no travesseiro. Fitou o teto branco e se perguntou: ainda é amor quando alguém precisa esconder quem é para mantê-lo? Ela olhou para Felipe dormindo, o rosto sereno. Dormindo, ele parecia um menino perdido no mundo que construíra para si. Tocou a mão dele de leve e sentiu a distância entre os dois mais vasta do que nunca. Do lado de fora, o som das ondas batia constante, como a respiração da cidade. O rio permanecia radiante, mas dentro daquela casa luxuosa, Letícia sentia-se desvanecer uma sombra entre o brilho. E quando a lua atravessou a janela, iluminando o anel de noivado em seu dedo, Letícia percebeu: às vezes, o que mais brilha é o que nos impede de enxergar a escuridão ao redor. Fechou os olhos, tentando dormir, mas sonhou que corria pela praia, o vestido esvoaçando, e uma voz atrás dela gritava: "Letícia, volta!" Mas ela não olhou para trás. As manhãs no Jardim Botânico eram sempre dignas de cartão postal. O sol filtrava-se entre as folhas verdes, os pássaros cantavam no jardim, e o aroma do café quente enchia a cozinha de mármore. Letícia sentava-se à mesa, de hobby, lendo silenciosamente os esboços do novo projeto. Adorava aquele momento de calma antes que o mundo lá fora a alcançasse com suas regras. Mas naquele dia, o silêncio a fazia sentir-se vazia. Felipe entrou, o relógio brilhando no pulso, a camisa impecável. Sorriu aquele sorriso que ela um dia amara, o de um homem que acreditava ter tudo sob controle. "Bom dia, meu amor." "Bom dia", respondeu ela, dobrando o papel. Ele olhou o desenho. "Você ainda está trabalhando nesse projeto?" "Pensei que já tivesse terminado." "Quase. O cliente pediu algumas mudanças." Felipe assentiu.
Não se esqueça do jantar com os investidores hoje. Quero você comigo. Ela hesitou. Tinha combinado de encontrar as antigas amigas em Ipanema. Eu marquei algo com minhas amigas. Então desmarque, disse ele suavemente, mas sem espaço para discussão. O olhar dele era calmo, porém inabalável. Ela apenas assentiu, sentindo algo pesado afundar dentro de si. À noite, Letícia se olhou no espelho. O vestido escolhido por Felipe, azul claro, de gola alta e discreto, moldava seu corpo perfeitamente. Ele entrou, a examinou e sorriu. Perfeita, elegante, discreta, como sempre quis. Ela forçou um sorriso. Cada elogio soava como mais um comando. No carro, olhando pela janela, viu as luzes de Ipanema refletindo no mar, ouviu risadas, música, o som da vida livre. Lembrou-se do vento no rosto quando andava sem precisar pedir permissão. Felipe falava ao telefone, batendo o dedo no volante, gesto automático de controle. Você está linda hoje, disse ele ao desligar. Obrigada. Mas não fale muito durante o jantar, tá bem? Alguns desses homens são velhos e se acham engraçados. Melhor evitar mal-entendidos. Ela mordeu o lábio. Felipe, eu sei me comportar. Eu sei, respondeu ele. O tom suave, o sorriso afiado. O jantar ocorreu num restaurante luxuoso à beira da Baía de Guanabara. As luzes refletiam na água. O vinho tinto brilhava nos copos. Letícia sentava-se ao lado de Felipe, sorria na hora certa, acenava na medida. Os convidados a elogiavam, e Felipe retribuía com um olhar de orgulho, como se ela fosse uma de suas criações. Um dos investidores, um senhor de cabelos brancos, contou uma piada que fez todos rirem. Letícia riu também, mas ao virar-se para Felipe, encontrou o olhar dele sereno, mas firme. Lembrete silencioso. Ela parou, tomou um gole de vinho, o gosto amargo se espalhando na língua. Na saída, ele apertou a mão dela. Você foi maravilhosa. Obrigada, mas talvez sorrir um pouco menos seria melhor. Aquele senhor olhou demais. O elogio virou corrente. Naquela noite, Letícia não dormiu. A chuva batia nas janelas como um compasso triste. Levantou-se e foi até a varanda. De lá via as luzes da cidade, casas onde as pessoas viviam livres e barulhentas. E ela, no meio de tanto luxo, sentia-se sozinha o bastante para ouvir o próprio coração. Lembrou-se de Júlia, a amiga vibrante, que um dia dissera: Cuidado, Letícia. O amor que aprisiona não é amor. Na época, rira daquilo. Agora, a frase ecoava em sua mente. Na manhã seguinte, acordou cedo. Felipe já havia saído. A xícara de café dele, pela metade, ainda estava sobre a mesa. Observou a cozinha impecável, tudo brilhante, tudo certo, tudo sem vida. Quis ligar uma música de samba, mas teve medo de que os vizinhos achassem estranho. Sentou-se, pegou o celular. Entre as mensagens, o nome Júlia Soares apareceu como um lembrete. Letícia hesitou por um momento e digitou: Saudade de você. Precisamos conversar. A resposta veio quase imediatamente. Venha tomar café comigo amanhã. Santa Teresa continua o mesmo, cheio de vida. Você vai gostar. Letícia sorriu pela primeira vez em dias. Um sorriso de verdade. Olhou o relógio, depois o guarda-roupa. Vestidos perfeitamente alinhados, de cores suaves, sem traço de sua antiga essência. No fundo, um tecido preto despontava uma sombra do passado. Tocou-o. O tecido frio sob seus dedos trouxe um arrepio, metade medo, metade desejo. No espelho, seus olhos pareciam mais vivos. Felipe ligou naquele momento. Oi, amor. Lembra que hoje à noite temos o jantar com o embaixador? Vista algo neutro. Claro, respondeu ela, mas o reflexo no espelho dizia outra coisa. Após desligar, Letícia ficou parada por um longo tempo. Ouviu o som do mar, dos pássaros, do vento. E entre esses sons, escutou uma voz vinda do próprio coração. Até quando? Dobrou o vestido preto, colocou-o sobre a cama e sorriu de leve. Sorriso para si mesma, para a mulher que um dia fora, aquela que não precisava de permissão para viver. Lá fora o sol brilhava forte, o rio continuava radiante,
como no primeiro dia em que ela chegara. Mas dentro de Letícia, algo havia mudado silencioso, irreversível. A manhã no Rio era morna e límpida, mas dentro da mansão branca da família Barros, aquela luz parecia ser bloqueada por paredes grossas cobertas com o cheiro do silêncio. Letícia sentava-se junto à janela da sala, as mãos apertando uma xícara de café que já esfriava. Dali, podia ver o jardim onde as orquídeas brancas floresciam sob o sol, mas em vez de paz, sentia sufoco. Tudo era perfeito demais, arrumado demais, parecido demais com uma natureza morta sem respiro humano. Felipe havia saído cedo, deixando sobre a mesa um bilhete curto, escrito com caligrafia precisa: jantar às 8, não se atrase. Apenas algumas palavras. Sem meu amor, sem sorriso, sem afeto. Ela segurou o papel por um longo tempo, tentando decifrar algo escondido por trás daquelas linhas frias. Mas não havia nada. Só uma ordem breve, exata, como tudo o que ele fazia. Letícia respirou fundo, dizendo a si mesma para não deixar a tristeza dominá-la. Abriu o laptop e tentou se concentrar. Tinha um novo projeto, o design de interiores de um apartamento com vista para o mar em Copacabana. Amava o trabalho, pois ele lhe dava a sensação de criar, de decidir. Mas desde que passara a viver com Felipe, percebia-se menos ousada. Ele sempre tinha uma opinião. Esse estilo é moderno demais. Essa cor não combina com a imagem que quero para nós. Ela pensava que fosse cuidado, interesse. Aos poucos, porém, percebeu que cada palavra dele se transformava em um molde no qual ela devia caber. À tarde, dirigiu até o escritório de arquitetura no Leblon. Pelo caminho, o sol refletia no mar, corredores riam, crianças jogavam bola sob os coqueiros. O mundo pulsava vida tão diferente do silêncio em que ela vivia. Perguntou-se desde quando deixara de pertencer àquele mundo. Ao chegar, uma colega a saudou com um sorriso. Letícia, você sumiu. Cadê a mulher livre que dançava no meio da sala? Ela respondeu, rindo de leve. Acho que ela está de férias longas. Todos riram, mas dentro dela algo doeu. Na hora do almoço, recebeu uma mensagem de Felipe. Onde você está? Já almoçou? Ela respondeu. No escritório. Quase de imediato veio outra. Envie uma foto. Letícia hesitou. Por quê? Mas, acostumada a provar tudo, levantou o celular e tirou uma foto da mesa de trabalho, os desenhos abertos. Enviou. 1 minuto depois. Está bem. Volte cedo. Ela olhou a tela, o peito apertado. Um homem que não pergunta. Você está bem? E sim. Onde você está? Isso não é amor. É controle. À noite, Letícia foi ao jantar, como o bilhete mandava. O restaurante 5 estrelas à beira da Baía de Guanabara brilhava sob as luzes. Vestia o vestido cor de creme que ele escolhera impecável, sem espaço para sua personalidade. Felipe chegou pontual, o perfume caro deixando um rastro. Beijou-lhe o rosto, gesto perfeito, medido, digno das fotos dos colunistas sociais. Você está linda, disse baixinho. Ela sorriu um sorriso que não alcançou os olhos. Durante o jantar, ele conversava com os parceiros. De vez em quando ajeitava uma mecha de cabelo dela ou tocava suas costas, guiando-a discretamente. Gentilezas que, para ela, eram correntes invisíveis. Ao saírem, ele abriu a porta do carro. Por que você ficou tão calada? As pessoas acham que você é tímida. Ela respondeu, com um sorriso tênue. Achei que você estava representando bem nós dois. Ele parou um instante. Depois riu como quem ouve uma piada. Os dias seguintes correram iguais. Letícia acordava, tomava café, trabalhava, esperava mensagens dele, preparava-se para jantares. Ouvia as mesmas palavras todas as noites. Felipe nunca levantava a voz, nunca era rude. Ordenava com gentileza e era isso que a desarmava. Uma tarde, Yulia ligou. Você desapareceu, mulher. Quando vai me visitar? Santa Teresa está linda, cheia de cores. Letícia olhou ao redor o quarto branco, tons de creme e azul pálido. Talvez eu precise de um pouco de cor. Então venha amanhã. Prometo música, café e liberdade. Letícia riu, sentindo o peito mais leve.
Naquela noite, decidiu que iria só para tomar café com a amiga, nada mais. Mas, na manhã seguinte, enquanto vestia um vestido florido, pronta para sair, Felipe apareceu na porta, celular na mão. Vai ser? Sim, combinei com a Júlia. Ele a observou e disse, hoje não. Tenho um almoço com investidores. Quero você comigo. Mas combinei com ela há dias. Então desmarque. Júlia pode esperar. Ela ficou parada, o coração batendo forte não de raiva, mas daquela velha sensação de rendição. Cada vez que ele dizia, então desmarque, algo dentro dela recuava um passo. Quis responder, dizer que também tinha sua vida, mas o olhar dele a calou. Frio, não cruel. Pegou o celular e escreveu, desculpa, não posso ir hoje. Outro dia. And? A resposta veio. Você está feliz, Letícia? A pergunta atravessou como uma lâmina fina. Ela não respondeu. Apenas suspirou. Felipe aproximou-se e beijou-lhe a testa. Boa menina. Ela fechou os olhos. E no escuro das pálpebras, viu-se em uma sala sem janelas, paredes brancas, lisas, bonitas, mas sem saída. Sabia que aquelas paredes não haviam sido erguidas por ele. Ela mesma as construíra tijolo por tijolo, com cada aceno, cada silêncio, cada sorriso forçado. Agora, eram tão altas que já não via o céu. Na manhã seguinte, nuvens cinzentas cobriam o rio, como se a cidade prendesse o fôlego. Letícia acordou cedo. Caminhou descalça sobre o piso frio até a varanda. O mar distante era apenas uma faixa prateada. O vento trazia sal e perfume de orquídeas. Um cansaço estranho a dominava não do corpo, mas da alma, esticada entre duas mulheres, a livre que fora e a dócil que Felipe queria. Ele ainda estava em casa, no escritório térreo, a voz firme ao telefone com algum sócio. As palavras eram secas, calculadas, como o ritmo de uma máquina feita para controlar. Quando ela desceu, ele desligou a chamada e sorriu. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Mais ou menos respondeu, girando a xícara. Ele sentou-se à frente, o olhar doce, o de um homem que qualquer um chamaria de gentil. Ontem você estava quieta. Aconteceu alguma coisa? Nada. Sou cansada. Ele assentiu, mas seu olhar pousou no vestido florido dela. Esse vestido é novo? Não. Só não usava há muito tempo. É bonito, disse ele, sorrindo de leve, mas um pouco infantil. Você fica melhor com cores sólidas. Letícia inspirou devagar. Quis dizer que gostava de flores, que aquele vestido a fazia sentir-se ela mesma. Mas, como sempre, apenas sorriu. Tudo bem. Elle beijou le bochecha part do ritual matinal. Boa menina, murmurou. A frase que antes soava terna agora era um arrepio gelado. Depois que ele saiu, Letícia percorreu o corredor comprido. A casa parecia grande demais e mais vazia a cada dia. Parou diante do espelho da sala. A mulher refletida parecia cansada. Cabelos impecáveis, pele luminosa, tudo perfeito, perfeito demais para ser real. Sacerou, quem é você, Letícia Monteiro? O toque do telefone interrompeu o pensamento. Júlia. Oi, minha flor. Está tudo bem? Letícia sorriu, frazzo. Tudo bem, só um pouco ocupada. Mentira, Júlia riu. Sua voz entrega tudo. Você precisa respirar-lhe. Sumiu. Apagou. Cadê a mulher que ria de tudo, que dançava na chuva comigo em Salvador? A pergunta doeu. Será que ela havia desaparecido mesmo? Hoje tem uma exposição na galeria, continuou Júlia. Vai ser leve, nada chique. Quero te ver lá, nem que seja só 1 hora. Letícia hesitou. Felipe vai querer jantar comigo. E desde quando você precisa pedir permissão para jantar comigo? A simplicidade da pergunta a fez rir um riso verdadeiro, pequeno, libertador. Tá bom, eu vou tentar. Ao meio-dia, Felipe mandou mensagem. Saio do escritório às 7. Te pego em casa. Ela leu e releu. As palavras soavam como um laço apertado. Te pego em casa. Não quer sair comigo? Não vamos jantar, mas te pego. Naquela tarde, não conseguiu trabalhar. A frase de Júlia ecoava como melodia. Você precisa respirar. Quando o sol começou a se pôr,
Letícia ficou diante do guarda-roupa, vestidos alinhados em tons suaves, escolhidos conforme o gosto dele. Entre eles, um canto escuro vestido preto. Puxou-o. O tecido deslizou pelos dedos como água. O coração disparou. Um simples vestido, mas que trazia de volta memórias festas em Salvador, risadas, música, céu aberto. Vestiu-o. Ainda servia perfeitamente, como se nunca tivesse sido esquecido. Um pensamento lampejou. E se eu simplesmente sair? O telefone tocou. Felipe. Oi, amor. Estou saindo do escritório. Está pronta? Ela olhou o reflexo a mulher no vestido preto, o cabelo solto, o olhar luminoso. Felipe disse calma. Acho que não vou poder jantar hoje. Silêncio. Longo, pesado. Por quê? Perguntou ele. Preciso ver a Júlia. Ela está passando por uns dias difíceis. Um suspiro longo do outro lado. Letícia, você sabe como as pessoas falam. Não quero você se expondo. Esse jantar é importante. Eu sei, mas prometi. Letícia. A voz dele endureceu. Não quero discutir. Eu também não respondeu. Mas eu vou. Mais silêncio. Depois, a ligação caiu. Ela ficou parada, ouvindo a chuva começar lá fora. O coração batia rápido não de medo, mas de algo muito parecido com liberdade. Vestiu um casaco e saiu. Cada passo era um respiro. Quando a porta da mansão se fechou atrás dela, Letícia inalou o ar úmido da tarde. A cidade brilhava dourada sobre o asfalto molhado. Chamou um táxi. Santa Teresa, por favor. A ladeira subia sinuosa entre casarões e árvores. Ao chegar, Júlia já esperava cabelos desgrenhados, vestido colorido, chinelos velhos. Você veio mesmo. Letícia riu e a abraçou. Sentiu-se de volta a si mesma. Na casinha de Júlia, o aroma de café misturava-se ao de tinta a óleo, e a bossa nova soava num alto-falante antigo. Sentaram-se no chão, beberam, conversaram. Quando Letícia contou que Felipe não a deixara sair, Júlia inclinou a cabeça. Isso não é amor, Lê. É medo. Medo de quê? De te perder. Mas o problema é que, tentando te prender, ele já está te perdendo. Letícia ficou em silêncio, os olhos úmidos. Aquilo atingiu o fundo do coração. Naquela noite, ao voltar, o rio ainda brilhava. Abriu a porta com cuidado para não acordar. Lô. Mas Felipe estava ali, sentado no sofá, o rosto duro sob a luz amarela. Você foi. Fui. Sem me avisar. Eu avisei. E mesmo assim foi. Sem. Nenhum dos dois disse mais nada. O silêncio entre eles era uma parede de vidro. Felipe se levantou e subiu as escadas sem olhar para trás. Quando a porta dele se fechou, Letícia permaneceu parada, segurando a bolsa, o coração acelerado, mas viva. Pela primeira vez em meses, viva. O relógio marcava 11 da noite. Ela foi até a janela, abriu-a. O vento noturno entrou, trazendo o som distante do samba. E ali, na penumbra, Letícia sorriu. As paredes invisíveis ao redor dela haviam rachado. Ainda não o bastante para atravessar, mas o suficiente para deixar entrar um feixe de luz. A manhã no rio brilhava após a chuva da noite. As gotas ainda presas na janela refletiam o sol nascente como milhares de pequenos cristais. Letícia acordou mais tarde que de costume, a cabeça pesada, mas sem arrependimentos. Ainda ouvia dentro de si o silêncio de Felipe na noite anterior, um silêncio mais denso que qualquer palavra de reprovação. Ele não falou, não gritou, não quebrou nada, mas foi justamente esse silêncio que a fez perceber que havia cruzado uma fronteira que ele nunca quis que ela tocasse. Caminhou devagar pelo corredor. A casa parecia diferente depois daquela noite, como se paredes, teto e até a luz observassem em silêncio. Ao entrar no closet, parou. A porta do armário estava entreaberta, e lá, imóvel, o vestido preto permanecia como um segredo recentemente descoberto. Letícia tocou o tecido frio. Um leve perfume antigo ainda pairava, despertando uma lembrança há muito soterrada. Uma noite 3 anos atrás, quando ela usara aquele mesmo vestido em um encontro de ex-colegas em Salvador. Naquele tempo,
Ainda não conhecia Felipe. O cabelo solto, os lábios vermelhos, e ela rira a noite inteira das piadas bobas dos amigos. A música tocava, e ela dançava sem se importar com os olhares. Aquela sensação leve, livre, feliz era como se o mundo inteiro se abrisse diante dela. Agora, com o mesmo vestido, via no espelho outra mulher. O mesmo rosto, mas o olhar cansado, o sorriso raro e os ombros um pouco curvados, como se temessem algo invisível. Tocou o espelho e sussurrou: "Você ainda está aí?" O toque do telefone interrompeu o pensamento. Uma mensagem de Júlia: "Amiga, hoje tem o reencontro da turma na CCBB. Vem comigo. Nada de luxo, só boas lembranças." Ela leu, o coração acelerando. Um simples encontro onde poderia rir de verdade, falar sem medir as palavras, diferente dos jantares ensaiados com Felipe. O pensamento aqueceu-lhe o peito, mas logo veio o medo. Imaginou o olhar frio de Felipe, o hoje não habitual. Contudo, dessa vez, o medo não era suficiente para detê-la. Não queria mais viver esperando permissão. Pegou o celular, os dedos tremendo levemente. Digitou: "Oi, Vu." Instantaneamente, uma chuva de emojis de fogos e corações surgiu. Letícia riu. A primeira risada em semanas ecoou pela casa, iluminando os cantos como um raio de sol. Durante toda a tarde, ela executou suas tarefas como num sonho, respondendo e-mails, revisando projetos, mas com o pensamento fixo na noite. Às 6, fechou o laptop, olhou ao redor e abriu o armário. O vestido preto ainda a esperava. Vestiu-o devagar, como um ritual. O tecido deslizou pela pele suave, moldando cada curva. Fitou-se no espelho. Não era mais a Letícia de Felipe, nem a jovem de outrora, era a mulher entre dois mundos, pronta para atravessar a linha. Ao aplicar o batom vermelho, hesitou um instante. A cor reluzia sob a luz. Não usava vermelho havia quase um ano, Felipe dizia. É provocante demais. Hoje, ela não se importava. Desceu as escadas. O som dos saltos marcava um compasso firme. A empregada a olhou surpresa. "A senhora vai sair, dona Letícia." "Sem, o senhor Felipe. Não precisa avisá-lo." Sorriu suavemente, o coração pulsando rápido. Ao abrir a porta, o vento da noite trouxe o cheiro de sal e de vida. A cidade estava acesa, buzinas, música, vozes se misturando no ar quente. Um táxi esperava. O motorista, um senhor de chapéu gasto, perguntou: "Para onde, moça?" "Centro Cultural Banco do Brasil." O carro partiu. Letícia olhou pela janela, as luzes do rio refletindo em seu rosto. Por um instante, teve a impressão de estar voltando no tempo, de reencontrar uma versão esquecida de si mesma. Quando o táxi dobrou a rua arborizada que levava ao Centro Cultural, o coração dela bateu mais forte, inspirou fundo e sorriu para o próprio reflexo no espelho retrovisor. "Vai dar certo", murmurou. O Centro Cultural brilhava sob as luzes. Pessoas elegantes entravam rindo, ao som suave da música. Rostos conhecidos e desconhecidos se misturavam em um calor de lembranças. Júlia correu até ela e a abraçou. "Você está maravilhosa. Eu sabia que esse vestido ia voltar a viver." Letícia riu, leve, verdadeira. Cada passo, cada cumprimento, cada abraço a reconectava consigo mesma. Conversas, risadas, memórias, tudo parecia pulsar novamente. Não percebeu Rafael até que ele se aproximou, sorrindo como antes. "Letícia Monteiro, a mulher que o tempo esqueceu de mudar." Ela gargalhou. Rafael Duarte, ainda o mesmo charmoso de sempre. Apertaram as mãos, mas os olhares ficaram presos um pouco mais. E nesse breve instante, Letícia percebeu algo diferente. Não havia medo, nem do julgamento, nem de si. Sentaram-se e conversaram sobre os tempos da universidade, os trabalhos madrugada adentro, as fugas para o mar. Rafael contou que voltara de Recife, trabalhando para uma revista de viagens, e quando falava de liberdade, seus olhos brilhavam. "E você, Letícia? Ainda desenha casas que respiram?" Ela sorriu de leve. "Tento, mas às vezes me sinto dentro de uma que não tem janelas."
Ele a observou, o olhar sério, compreensivo. Então é hora de abrir uma. Letícia riu, mas a frase ficou ecoando dentro dela. A música começou uma bossa nova suave, cheia de ondas e pausas. Rafael estendeu a mão. Vamos dançar, só por tradição. Ela hesitou. A voz de Felipe ecoou em sua mente. Não se expõe em lugares assim, mas ao olhar ao redor rostos sorrindo, corpos girando, entendeu que não podia mais se esconder. Colocou a mão na dele. A melodia cresceu e os dois se moveram lentamente. A luz dourada refletia em seus olhos. Um calor percorreu-lhe o peito, liberdade, pureza, vida. Cada passo apagava o peso dos dias cinzentos. Ela ergueu o rosto e riu, um riso leve, vivo. E por um instante, o coração dela bateu no próprio ritmo, não no de ninguém mais. De repente, uma luz brilhou na entrada. Uma silhueta alta surgiu, imóvel no limiar. Felipe, de terno escuro, o olhar gelado e cheio de fúria. A música continuava, mas Letícia sentiu o ar se tornar denso. Rafael ainda sorria. Você ainda dança como antes. Ela levantou os olhos e dentro deles, uma calma nova. Ninguém sabia que nos segundos seguintes o mundo dela se partiria e renasceria. Felipe avançou devagar, o rosto tenso sob a luz. A ternura de antes havia sumido. Só restavam raiva e ferida. O salão inteiro silenciou. A música seguia distante, como se a cidade prendesse o fôlego. Letícia soltou a mão de Rafael e deu um passo atrás. Não tinha medo, apenas sentia o coração firme. Era a hora que esperara. O fim de todos os silêncios, de todos os sim. Felipe se aproximou. Passos pesados, o som dos sapatos ressoando no mármore. Vamos embora, Letícia. A voz baixa, clara, não uma pergunta, mas uma ordem. Letícia ergueu o queixo e respondeu. Não. A palavra pequena, suave, mas ecoou como trovão. Felipe franziu o senho, avançando mais. Não me faça passar vergonha. Todo mundo está olhando. Pois que olhem, disse ela, pausadamente. Talvez assim entendam que não sou um objeto que você carrega pelo braço. Rafael deu um passo atrás, apreensivo. Tentou falar, mas Letícia balançou a cabeça. Aquilo era entre ela e Felipe. Você está me desrespeitando, disse ele, a voz cortando o ar. O que me desrespeita é você achar que pode decidir cada passo da minha vida. Um murmúrio correu pelo salão. Alguém aumentou o volume da música em vão. O silêncio entre eles era ensurdecedor. Felipe cerrou os punhos, depois os abriu, como tentando se conter. Inclinou-se. Você não entende. Eu só quero te proteger. De quê? Perguntou ela, os olhos brilhando. De mim mesma, da vida, ou do fato de que você não sabe amar sem controlar. Pela primeira vez, Felipe não soube responder. Os lábios cerrados, o olhar vacilante. O salão inteiro parecia suspenso no ar. Uma mulher sussurrou, "É corajosa." Felipe expirou forte, virou-se e saiu. A porta de vidro fechou-se atrás dele com um som seco, fim de um ciclo. Letícia permaneceu de pé. Sentia os olhares, mas não vergonha. Apenas leveza. A música voltou, e ela caminhou até a varanda. O vento da noite acariciou-lhe o rosto. Rafael aproximou-se. Você está bem? Pela primeira vez em muito tempo. Estou. Ficaram em silêncio, ouvindo o som distante das ondas. Abaixo, as luzes douradas da cidade se estendiam como um rio de fogo. Tudo parecia claro. Finalmente, o amor verdadeiro não sobrevive no medo. Quando deixou o centro cultural, uma chuva fina começou a cair. Letícia caminhou pelas ruas molhadas, os saltos marcando um ritmo constante. O vento jogava seus cabelos para trás, trazendo o cheiro do mar. Dentro dela, uma paz estranha, não de fim, mas de recomeço. Felipe dirigia sem rumo. A chuva batia no para-brisa, o limpador riscando o vidro como um metrônomo inquieto. A imagem de Letícia, o vestido preto, o sorriso, o olhar não saía de sua mente. Não a Letícia submissa, mas a mulher viva que ele amara antes de tentar possuí-la. Encostou o carro, as mãos tremendo no volante. Raiva, medo e vazio o invadiram. Pela primeira vez pensou,
Será que estou perdendo ela porque nunca soube deixá-la ser quem é? De volta à casa silenciosa, encontrou o quarto dela fechado. Não teve coragem de bater. O silêncio agora era o mais aterrador de todos. De manhã, o sol atravessou as cortinas, iluminando o lado vazio da cama. Letícia? Chamou. Nenhuma resposta. Procurou por toda a casa, nada. Sobre a penteadeira, um bilhete. Preciso respirar. Estou indo para a casa da Júlia. Não me procure agora. Felipe segurou o papel por um longo tempo, o coração disparado. Já não havia ninguém para ordenar, nenhum jantar para preparar, nenhum som de passos nos corredores. E então entendeu dessa vez. Letícia realmente se fora. Letícia, por sua vez, atravessava o portão com uma pequena mala e um suspiro longo. Não olhou para trás. O rio brilhava após a chuva, e cada passo sobre o chão molhado abria um novo capítulo. Ela não sabia o que viria depois, e pela primeira vez, isso não importava. Importava apenas o fato de estar indo por si, para si. O vento bagunçou seus cabelos. E depois de tantos anos, Letícia sorriu sem motivo algum. As manhãs em Santa Teresa eram diferentes do ar pesado da mansão Barros. As ladeiras cobertas de verde, as paredes descascadas das casas antigas, o pregão dos vendedores misturado ao aroma de café fresco, tudo formava uma sinfonia cotidiana que Letícia não ouvia há muito tempo. A casa de Júlia ficava numa ruazinha de paralelepípedos, as janelas sempre abertas para deixar entrar o sol e o vento. O cheiro de tinta a óleo, jasmim e bolo assado se misturava no ar como um abraço de boas-vindas. Letícia deixou a mala no chão e sorriu. Júlia correu para abraçar. Lá, o rosto radiante, finalmente. Pensei que você nunca mais ia sair daquela prisão de luxo. Letícia riu de leve, mas o olhar se enevoou. Não foi fácil, eu sei. Júlia a puxou para dentro e apontou para a varanda, onde duas redes balançavam. Aqui, ninguém manda em ninguém. O único barulho que você vai ouvir é o das cigarras e da minha música alta. As duas riram. O som se espalhou pela casa pequena, rompendo o silêncio que Letícia carregava havia meses. À tarde, Júlia preparou um almoço simples. Arroz, peixe grelhado, salada de frutas e uma garrafa de vinho branco. Sentadas na varanda, observaram o sol filtrando-se pelas folhas. Letícia contou sobre a vida na mansão, os jantares elegantes em que ela sorria como num script, o quanto se sentia uma peça de decoração entre pessoas impecáveis. Júlia ouviu com os olhos marejados e disse apenas: ele te amava do jeito que sabia. Pena que o jeito dele estava te matando. A frase caiu como uma pedra calma. Letícia ficou em silêncio, olhando o céu que se tornava alaranjado. A imagem de Felipe veio à mente os olhos frios, mas outrora tão ternos. Ainda o amava, sabia disso. Mas não podia voltar. Não podia regressar ao lugar onde cada escolha era julgada, onde não podia rir alto nem vestir o que quisesse. Acho que preciso aprender a me amar de novo antes de decidir se ainda amo, ele murmurou. Isso. A liberdade vem primeiro. O amor vem depois, respondeu Júlia. À noite, lavaram juntas a louça e varreram o chão. Pequenos gestos, mas que lhe devolviam a sensação de estar viva. Enquanto enxaguava as mãos, Letícia observou a água correr, sempre encontrando uma saída, mesmo pelas menores frestas. Sorriu. Ela também encontraria a sua. Mais tarde, olharam álbuns antigos. Numa foto, Letícia aparecia de vestido preto, cabelos soltos ao vento, olhos brilhantes. Júlia comentou: olha ela aqui. Essa mulher livre ainda existe. Só estava dormindo. Letícia tocou a foto, o coração apertado. Talvez ela esteja acordando. Naquela noite, dormiu no quarto simples com janela para o jardim. A brisa passava pelas cortinas, trazendo o perfume das orquídeas selvagens. Pela primeira vez em meses, dormiu tranquila, sem passos no corredor, sem ordens, sem medo. Apenas o som dos grilos e o próprio coração. Pela manhã, acordou cedo, os cabelos despenteados, os pés descalços na varanda. Júlia já esperava com café fumegante numa caneca pintada à mão. Bom dia, Liberdade brincou, erguendo a xícara.
Letícia riu. Bom dia, vida. Depois do café, abriu o laptop e checou os e-mails. Alguns contatos antigos, um convite de parceria com um pequeno estúdio de arquitetura em Botafogo. Leu sorrindo, talvez fosse a chance de se reerguer, de deixar de ser a noiva de Felipe Barros e voltar a ser apenas Letícia Monteiro, arquiteta. O dia passou leve. As duas limparam o ateliê, penduraram quadros novos, abriram as janelas. Letícia chegou a cantarolar enquanto varria o chão, uma melodia que há muito não lembrava. Júlia gargalhou. Olha só, até canta agora. Daqui a pouco vai querer dançar. Talvez sim, respondeu Letícia. Mas só se for por mim. À tarde o telefone tocou. O nome de Felipe apareceu na tela. O coração dela parou por um instante. As mãos tremiam, mas não atendeu. O toque insistiu, cessou, e veio a mensagem. Estou preocupado. Podemos conversar? Letícia leu e deixou o celular de lado. Não por raiva, mas porque sabia que, se ouvisse a voz dele agora, vacilaria. Precisava de tempo para existir sem pedir permissão, sem medo. Quando o sol caiu, as duas saíram para caminhar. Santa Teresa fervilhava. Bares abrindo, luzes piscando nas fachadas antigas, o som do samba ecoando pelas esquinas. Júlia a levou a um bar pequeno, onde um grupo tocava ao vivo. Letícia não pretendia dançar, mas o ritmo dos tambores e o violão fizeram seu corpo se mover sozinho. Quando alguém a convidou para o meio da pista, ela sorriu e aceitou. Girou, riu, sentiu o suor na pele e o coração leve. No meio de desconhecidos, sentia-se segura inteira. Pela primeira vez em anos, não precisava que ninguém a conduzisse. Olhou o reflexo no vidro do bar. A cidade atrás dela, as luzes misturando-se ao seu sorriso. Não era mais a mulher da fotografia antiga, mas alguém novo com cicatrizes, mas também com luz. Sorriu, e o som do riso se fundiu à música, uma afirmação silenciosa. Ela voltara. Os dias em Santa Teresa passaram como páginas leves. Cada manhã trazia um cheiro diferente de bolo, de tinta, de café e sol. Letícia se acostumou à vida sem alarmes, sem horários, sem alguém perguntando: onde você está? Desenhava, lia, caminhava, ouvia o violão de um vizinho. À noite, escrevia no diário. Hoje ri quantas vezes. Hoje fui sincera comigo. Uma tarde, sentada num café no pé da ladeira, desenhava no laptop, quando uma voz conhecida chamou seu nome. Letícia Monteiro. Virou-se. Rafael estava ali, de camisa branca e sorriso caloroso. Sentou-se, pediu 2 cafés. Soube que você saiu da casa do Felipe. Soube por quem? O rio fala. E Santa Teresa ouve e brincou. Você parece mais viva. Letícia sorriu. Talvez porque agora eu estou respirando. Conversaram por horas sobre trabalho, viagens, sonhos. Não houve perguntas invasivas nem julgamentos, apenas o conforto da amizade antiga. Ao se despedirem, Rafael disse: se um dia quiser ver o mar de perto, me avisa. O mar de Paraty entende quem está tentando recomeçar. Ela não prometeu nada, mas sorriu com o coração aquecido. À noite, as duas ficaram na varanda. A luz amarela do poste balançava, o vento brincava com as fitas luminosas. Júlia perguntou: e o Felipe? Não sei. Tentou ligar, mas ainda não atendi. Vai atender? Talvez. Quando eu sentir que posso ouvir sem me perder. Júlia assentiu. É isso, Lê. A liberdade não é fugir, é escolher quando voltar. Letícia sorriu um sorriso calmo, com traços de saudade. 3 dias depois, numa manhã de sábado, enquanto regava as plantas, ouviu a campainha. Pensou ser o entregador. Ao abrir a porta, ficou imóvel. Felipe usava jeans e camisa branca simples, sem o brilho habitual. Nas mãos, um buquê de margaridas, as flores que ela amava e ele nunca reparara. Estava mais magro, os olhos fundos, mas não frios, apenas cansados e sinceros. Posso entrar? Letícia hesitou um segundo e depois se afastou. Pode. Ele entrou, observando a casa com curiosidade. É simples, mas bonito. É o suficiente.
Sentaram-se. O ar entre eles parecia denso. Felipe girava o buquê nas mãos, até dizer: eu não vim para discutir. Então para quê? Para ouvir. E para pedir desculpa. Ela o encarou, incrédula. Você nunca pediu desculpas antes. Pois é, acho que nunca soube como. Suspirou. Helena falou comigo. Disse que repeti tudo que papai fazia com mamãe. Eu odiei ouvir, mas ela tem razão. Quis te proteger e acabei te prendendo. Letícia permaneceu quieta. Via nele um homem despido do orgulho. Pensei que controlar fosse amar, continuou ele. Mas quando você foi embora, entendi que o amor não se mede pelo medo de perder. Mede-se pelo quanto deixamos o outro ser. As lágrimas subiram, mas ela conteve. E o que você quer agora, Felipe? Quero te deixar respirar. E se um dia quiser, quero respirar com você. Virou o rosto, tentando esconder a emoção. Do bar na esquina vinha uma velha canção de samba, doce e leve. Eu não sei se posso voltar, sussurrou. Nem te peço para voltar agora. Levantou-se, deixando as flores na mesa. Só quero que saiba que estou tentando mudar, mesmo que você nunca mais volte. Sorriu, triste, e saiu. Letícia o seguiu com o olhar. O coração não estava leve nem pesado, apenas vivo. Júlia apareceu na porta e murmurou: ele veio sem máscara, e eu também não uso mais a minha. Olhou para o buquê de margaridas. As pétalas tremiam sob o vento. Nenhuma promessa foi dita, mas entre dois seres que aprenderam a ser verdadeiros, isso bastava para um novo começo. À noite, Letícia escreveu em seu diário: hoje não chorei, não fugi, não temi, apenas senti. E talvez seja isso que chamam de liberdade. O rio despertava envolto em uma névoa suave. O sol atravessava a janela da casinha de Júlia e caía sobre os vasos que Letícia havia acabado de plantar. O ar cheirava a café, misturado aos sons familiares do bairro, o pregão dos vendedores, o ranger dos bondes nas ladeiras e a melodia distante de um samba vindo do bar da esquina. Letícia observava as gotas d'água nas folhas, sentindo uma paz que há muito não conhecia. Fazia mais de uma semana, desde que Felipe partira de Santa Teresa. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Apenas o silêncio, um espaço leve que ela não sabia precisar tanto. A cada dia, dedicava-se ao novo projeto. Lia, passeava, ajudava Júlia a pintar a galeria. Ao meio-dia, enquanto coloria uma parede, Júlia cantarolava e brincava. Cuidado, hein? Se continuar assim, vai acabar gostando da solidão. Letícia riu. Talvez eu já goste. Naquela tarde recebeu uma ligação de um pequeno escritório de arquitetura com o qual já havia trabalhado. Queriam que ela liderasse a reforma de um café à beira-mar em Ipanema, quando o gerente disse: queremos algo com alma, algo leve, como os projetos que você fazia antes. O coração dela se aqueceu. E o topo respondeu: se me citar. À noite, contou a novidade a Júlia enquanto bebiam vinho na varanda. Aí está! Exclamou a amiga, abraçando-a. A Letícia que criava mundos voltou. Letícia sorriu, olhando as luzes da rua. Sabe o que é estranho? Não sinto falta do luxo, nem das festas. Só sinto falta de mim mesma, nos dias em que ainda não sabia o quanto valia. No primeiro dia de trabalho, vestiu jeans, camisa branca e prendeu o cabelo. Caminhou pela praia de Ipanema, o vento brincando com seus fios, o cheiro de sal e o som das ondas lavando os resquícios do passado. Ao entrar no velho café, abriu a porta. A luz inclinada revelou o pó dançando no ar. As paredes descascadas e as mesas cobertas de poeira pareciam, para ela, cheias de possibilidades. Pegou o caderno e rabiscou ideias: luz, espaço, cor. Queria que o lugar fosse mais do que um café, um refúgio onde as pessoas pudessem se encontrar, como ela se encontrara em Santa Teresa. Ao meio-dia, o celular vibrou. Uma mensagem de um número que ela conhecia de cor. Soube do seu novo projeto. Parabéns. Estou orgulhoso de você. Letícia olhou a tela e sorriu. Nenhum comando, nenhuma exigência, apenas um reconhecimento. Não respondeu, mas sentiu o peito leve, como se o mundo finalmente aprendesse a falar com ela com respeito.
À noite, voltou cansada e feliz. A casa de Júlia cheirava a jantar fresco e luz amarela. Um convite, gritou Júlia, animada. Uma exposição no centro e me pediram para levar você. E eu nem tenho roupa para isso. Tem sim. Aquele vestido preto ainda serve. Letícia olhou para a amiga e depois para o céu lilás do entardecer. Não disse nada, mas sabia que iria. Horas depois, diante do espelho, vestiu o mesmo vestido preto que um dia simbolizara medo. Agora, ele era apenas belo. O tecido tocava a pele como lembrança, mas dessa vez ela o usava por si, não por desafio. Na exposição, alguns repórteres a reconheceram. Você é a noiva de Felipe Barros, não é? Ela sorriu. Fui. Agora sou eu. A resposta se espalhou. Alguns comentaram, outros sorriram. Letícia seguiu, indiferente, apreciando a arte e a música suave. Em um canto, uma pintura do mar de Paraty azul sereno chamou-lhe a atenção. Lembrou-se das palavras de Rafael. O mar de Paraty entende quem está tentando recomeçar. Sorrindo, sentiu o desejo de ir não apenas para ser livre, mas para viver plenamente. Ao sair da galeria, o celular vibrou novamente. Uma mensagem de Felipe. Amanhã estarei em Paraty. Preciso pensar. Se um dia quiser conversar, estarei lá. Ela ficou parada. O vento do mar acariciando o rosto. Nenhuma lágrima, nenhuma culpa, apenas tranquilidade. Duas direções se abriam. Voltar ou seguir. Guardou o telefone, virou-se para Júlia e disse: Quer ir para Paraty comigo? Agora? Sim. Acho que está na hora de ver o mar. Elas se olharam e riram. Naquela noite, Letícia arrumou poucas coisas: o vestido azul, o caderno de esboços. Não sabia o que a esperava, mas tinha certeza de uma coisa. Desta vez, se encontrasse Felipe, falaria como ela mesma, não de dentro da redoma. Antes de dormir, ficou à janela, o vento brincando nos cabelos, e murmurou: Eu não tenho medo. Pela manhã, a estrada para Paraty serpenteava sob a névoa. O carro cortava montanhas verdes, palmeiras balançando e o cheiro de mar crescendo a cada curva. Letícia, com o caderno no colo, sentia-se deixando cada pedaço do passado para trás. Tem certeza que quer ver ele? Perguntou Júlia. Letícia sorriu, olhando a paisagem pela janela. Quero ver o que ficou. E o que ainda pode nascer. Quando chegaram, o sol se espalhava sobre os telhados vermelhos. As ruas de pedra brilhavam molhadas, o ar salgado e quente. Paraty parecia um sonho, e o coração dela batia como as ondas. Hospedaram-se perto do porto, numa pousada simples de varanda voltada para o mar. Se ele te fizer chorar, juro que jogo ele no mar, brincou Júlia. Letícia riu, abraçando-a. Prometo não deixar ele chegar tão perto assim. À tarde, caminhou sozinha pela praia. Paraty era uma pintura viva, barcos de madeira, crianças brincando, o gosto de sal nos lábios. Sentou-se numa pedra, abriu o caderno e começou a desenhar os telhados antigos sob os coqueiros. Quando o sol se escondeu atrás das montanhas, o celular vibrou. Restaurante do Luar. Às 7. O coração acelerou. Não de medo, mas de expectativa. O restaurante ficava à beira-mar, iluminado por fios de luz suspensos. O cheiro de peixe grelhado e vinho misturava-se ao vento salgado. Felipe já estava lá sem terno, sem gravata, apenas camisa branca. 2 taças de vinho e um prato de massa ainda fumegante esperavam. Quando a viu, levantou-se, o sorriso tímido, o olhar misto de esperança e receio. Você veio. Vem. Sentaram-se. O silêncio entre eles não pesava. Felipe serviu-lhe vinho. Não sabia se você aceitaria. Nem eu. Mas achei que algumas conversas precisam acontecer olhando nos olhos. Ele sorriu de leve. Eu mudei um pouco. Já percebi. Está falando menos. Ele riu, sincero. Aprendi que o silêncio também pode ser respeito. Comeram em silêncio por alguns minutos. O som das ondas preenchia o espaço. Felipe colocou o copo na mesa e disse: Letícia, não sei se mereço te pedir nada, mas preciso dizer que entendi.
Achei que proteger fosse amar, mas era medo de perder o que eu não sabia como manter. Ela ouviu, sem interromper. Cada palavra soava verdadeira. Quando você foi embora, a casa ficou vazia. Tudo ainda estava lá, as flores, os quadros, mas nada tinha vida. Percebi que nunca foi a casa. Foi você. Letícia abaixou os olhos, tocando a taça. E o que você quer de mim agora, Felipe? Ele respirou fundo. Nada. Só que saiba que agora eu te vejo, do jeito que deveria ter visto desde o início. E se um dia o destino quiser, quero estar ao seu lado sem te apagar. O vento moveu a chama da vela entre eles. Ela o observou longamente. Aquele rosto fora abrigo. Depois tempestade agora, era apenas humano. Não prometo nada, disse, mas acredito que você está tentando. E isso já é muito. Ele assentiu. O olhar sereno. É o suficiente para mim agora. Ficaram ali até o restaurante esvaziar. Quando saíram, a lua já prateava o mar. Posso te acompanhar até o hotel? Perguntou ele. Prefiro ir sozinha. Mas obrigada. Boa noite, Letícia. Boa noite, Felipe. Ela caminhou pelas pedras, os passos ecoando suaves. A lua desenhava sua sombra no chão. Cada passo era um sim para si mesma, a confirmação de que havia, enfim, saído da redoma de vidro. No quarto, abriu a janela. O mar brilhava sob o luar, o vento trazendo o gosto salgado da liberdade. Abriu o caderno e escreveu. Hoje não fugi do passado. Olhei para ele, e ele não me assustou mais. Deixou a caneta sobre a mesa, respirou fundo e sorriu. O som do mar preenchia o quarto, e dentro dela uma melodia nova. Começava a nascer a canção serena de uma mulher que finalmente se libertou e aprendeu a existir, inteira, sob o céu aberto. Na manhã seguinte, Parrot despertou inundada de sol. As ondas batiam mansas na areia e gaivotas riscavam o azul cristalino do céu. Letícia acordou mais tarde que de costume. Dormira profundamente sem sonhos, sem sobressaltos, como se, finalmente, todos os fragmentos dentro dela tivessem encontrado repouso. Saiu à varanda com uma xícara de café fumegante e olhou o mar. O vento trazia o cheiro salgado e as vozes dos pescadores no cais. Fechou os olhos por um instante, saboreando a paz sem precisar de motivo. Lembrou-se do jantar da noite anterior sem lágrimas, sem desculpas ensaiadas, apenas duas pessoas realmente se ouvindo. Pela primeira vez, Felipe não era o homem acima dela, mas alguém que aprendia a inclinar-se, não por submissão, e sim por compreensão. Pensar nisso a deixava leve. O futuro era incerto, mas algo entre eles havia mudado, e sobretudo, dentro dela. Decidiu ficar em Paraty por mais um dia. Passeou pelas ruazinhas de pedra, comprou artesanato, depois sentou-se num café perto da praça com o caderno aberto. Cada traço que desenhava parecia uma respiração livre. Enquanto esboçava, ouviu alguém chamá-la. Letícia. Virou-se. Helena, a irmã de Felipe, estava à porta. Letícia se surpreendeu, mas não se incomodou. Helena continuava a mesma, delicada, com olhos luminosos e um sorriso sereno. Posso? Claro. Helena sentou-se e pousou a bolsa. Eu estava em São Paulo. Felipe me ligou ontem. Disse que você estava aqui. Quis te ver. Letícia sorriu levemente. Imagino o que ele te contou. Quase nada, respondeu Helena. Só disse que está tentando mudar e que te deve o mundo. E sabe de uma coisa? Pela primeira vez, a voz dele soou como a de um homem de verdade, não como a de um executivo assustado. Letícia riu de leve. Você sempre viu o que ninguém via, não é? Talvez porque cresci com o mesmo pai. Helena fez uma pausa antes de continuar. Sabe, Letícia, cresci vendo papai destruir mamãe com o mesmo amor que dizia sentir. Chamava de proteção, mas era medo de perder o controle, medo de ser vulnerável. Felipe herdou esse medo, mas algo em você fez ele querer quebrar esse ciclo. Letícia olhou para longe. E você acha que ele consegue? Se fosse há um ano, eu diria que não. Mas agora, vi algo nele que nunca vi antes. Humildade. Ele está em terapia. Começou há 2 semanas. Letícia ficou em silêncio.
Depois sorriu. Isso é bom. É. E acho que é por você. Mas não se sinta obrigada a voltar. Às vezes, o amor mais bonito é aquele que ensina e depois parte. As palavras ficaram pairando. Helena tinha razão. Letícia não devia voltar apenas porque ele mudara, e sim se realmente quisesse caminhar ao lado dele, no presente, não por saudade. A tarde caminhou pela praia, as ondas brincando em seus tornozelos. Crianças riam, vendedores chamavam. O céu era puro. Pegou uma pedrinha lisa e redonda, guardando-a na mão um símbolo de si mesma, daquele dia. Ao voltar ao hotel, encontrou um envelope diante da porta. Papel marfim, caligrafia conhecida. Abriu devagar. Não vim bater à sua porta porque aprendi que o amor não precisa invadir. Estou no cais, vendo o pôr do sol. Não para te esperar, mas para lembrar de nós sem culpa. Dobrou o bilhete e o pousou na mesa. Sentiu uma emoção calma, leve, melancólica e quente ao mesmo tempo. Não havia mais correntes, apenas dois seres olhando o mesmo horizonte, cada um livre no seu silêncio. Vestiu um casaco e saiu. No cais, encontrou Felipe, exatamente como escrevera. Ele se virou e sorriu, sem dizer nada. Nenhum drama, nenhuma lágrima, apenas vento e quietude. Letícia ficou ao lado dele. O sol se despedia atrás das montanhas, tingindo o mar de laranja e vermelho. É bonito, não é? Disse ele. Waity. Sabia que o mar reflete a gente. Se você está em paz, ele fica calmo. Se está confuso, ele se agita. Ela olhou as ondas e sorriu devagar. Então acho que o mar de hoje é o mais tranquilo que já vi. Felipe a olhou, grato. Obrigado por me deixar ver esse mar. Não precisa agradecer. A vista é livre para quem aprendeu a olhar. Ficaram ali até o céu escurecer. Nenhuma palavra a mais. Só o vento, o mar e a serenidade de quem aprendeu a se libertar. De volta ao hotel, Letícia sentiu o coração em paz. Talvez o amor ainda existisse, mas agora era leve e não prendia, não exigia. Deitou-se e murmurou. Acho que agora posso voltar para casa. Ela não disse voltar para ele, mas voltar para casa. E pela primeira vez, sabia exatamente onde isso era, dentro de si. Quando retornou ao rio, uma chuva fina lavava a cidade. As gotas caíam sobre os telhados, levando a poeira das semanas passadas. Letícia puxou a mala pela estação. O vento marítimo ainda grudado em seus cabelos, um pedaço de Paraty, viajando com ela. O carro seguiu pela orla. Ipanema, lagoa, jardim botânico, tudo parecia novo e familiar ao mesmo tempo. Mas ela não voltou para a antiga mansão. Alugou um pequeno apartamento no jardim botânico, rodeado de verde e canto de pássaros. 2 cômodos, uma varanda virada para o parque e um silêncio que era liberdade. Ao deixar a mala no chão, respirou fundo. Ninguém a esperava, ninguém a observava. Só o som da chuva e o perfume amadeirado das paredes. À tarde foi ao mercado, comprou flores e pão. De volta, colocou João Gilberto para tocar. Chega de saudade. Sorriu enquanto arrumava as flores no vaso. Cada gesto parecia um recomeço. À noite, o celular vibrou. Mensagem de Felipe. Soube que voltou para o Rio. Que bom. Vou para São Paulo por uns dias, terapia, trabalho. E um pouco de silêncio. Quaidzi. Leu e não respondeu. Mas sentiu o respeito naquelas palavras. Nenhum pedido, nenhuma posse. Apenas despedida serena. Saiu à varanda. A chuva cessara. O céu roxo se abria, e o cheiro de pão de queijo ecoava das ruas. A vida seguia e ela, finalmente, com ela. As semanas passaram. Letícia mergulhou no trabalho. O projeto do café em Ipanema ganhava forma, leve como o vento. Jornais a chamavam de a arquiteta que desenha liberdade. Quando colegas perguntavam sobre Felipe, ela sorria. Ele está bem. E eu também. Dia. Helena ligou. Felipe está melhor. Está aprendendo a ouvir. Fico feliz. Às vezes, é só isso que falta para mudar tudo. À noite foi ao café em Reforma. O cheiro de madeira e tinta fresca enchia o ar. As paredes azul claras,
Janelas amplas e vasos suspensos criavam um espaço vivo, um pouco de Paraty, um pouco de Santa Teresa e muito dela mesma. Sentou-se perto da janela, pediu um café e escreveu: "Toda vez que desenho uma janela, é para lembrar de abrir a minha." Do lado de fora, a chuva começou a cair de novo, ritmada, serena. Numa sexta-feira à noite, ao chegar em casa, ouviu batidas na porta. Abriu Felipe. Encharcado, segurando um guarda-chuva fechado, o olhar tranquilo. "Posso entrar?" Ela assentiu. Ele olhou em volta. "Bonito aqui. Parece você." "Obrigada. Voltei de São Paulo. Achei que devia te ver não para pedir nada, só para dizer uma coisa." "Diga." "Descobri que o amor não é uma casa para morar. É um lugar para voltar quando quiser. E eu espero que, de vez em quando, você volte para mim, nem que seja para tomar um café." Letícia sentiu a garganta apertar. Ele não vinha para reconquistar, mas para tocar, com cuidado, uma porta que antes se fechara. "Talvez eu volte, mas não para morar, para dividir o silêncio." Ela sorriu. "Silêncio com você já é música." Ficaram quietos. A chuva batia nas janelas. Letícia serviu 2 xícaras de café. Sentaram-se frente a frente, sem promessas, apenas partilhando o instante. E então, ela entendeu. A felicidade não estava em recomeçar, mas em poder permanecer sem medo, sem amarras. Ao sair, Felipe se voltou e disse: "Obrigado por me ensinar a abrir a janela." Ela sorriu, vendo-o desaparecer sob a chuva. Encostou a testa no vidro e murmurou: "E obrigada por não tentar fechá-la mais." Lá fora, a chuva caía mansa como o respirar calmo de uma cidade perdoada. A primavera chegou cedo ao rio. O céu era de um azul sedoso, e o vento que passava pelos coqueiros fazia os pequenos veleiros na baía de Guanabara cintilarem ao sol. Letícia estava sentada no café que ela mesma projetara agora, inaugurado há algumas semanas. O espaço respirava luz natural e madeira clara. Os clientes entravam e saíam, encantados, e na vitrine lia-se uma pequena placa: "Café Horizonte, um lugar para respirar." Ela olhou ao redor. Tudo ali tinha vida diferente dos projetos de antes, feitos apenas para impressionar. Agora, cada cor, cada canto, cada cadeira tinha sentido, não apenas para os outros, mas para ela mesma. Sempre que entrava, sentia-se viva, inteira, sem precisar representar ninguém. De manhã, costumava chegar cedo, sentar-se junto à janela, tomar café e escrever. Naquela manhã, traçou a primeira frase com lápis: "Liberdade não é solidão, é a paz de estar inteira." "Oh!" Uma voz soou atrás dela. "Posso sentar aqui?" Letícia levantou os olhos, sorrindo com naturalidade. "Rafael." Ele puxou a cadeira, sorrindo. "Disseram que a melhor vista do rio agora é daqui." Disse Ramsertu. Conversaram enquanto o som distante das ondas preenchia o ar. Rafael acabara de voltar de Recife, onde fotografara o mar à noite. Falou das luzes refletidas na água e de como aquilo o fizera lembrar dela. "Você sempre teve essa coisa com o mar, né? Precisa dele para lembrar quem é." "Talvez porque o mar não pede nada", respondeu ela, serena. "Só abraça." Ficaram ali a manhã inteira. Ao se despedir, Rafael comentou: "Você parece feliz, Lê. Não do tipo que sorri para esconder, mas do tipo que não precisa mais se esconder. É o melhor tipo." Depois que ele foi embora, Letícia ficou observando o mar. Pensou em Felipe sem dor, sem rancor, apenas com gratidão. Ele havia sido um espelho de tudo o que ela precisou aprender. À tarde recebeu uma mensagem de Helena: "Felipe vai ao jantar beneficente no clube amanhã. Acho que seria bom se você fosse. Não por ele, por você." Leu várias vezes. Havia meses evitava aquele mundo de aparências, mas agora não sentia medo. "Pomem", murmurou. Na noite seguinte, vestiu-se para o evento. Não escolheu preto nem branco, mas um vestido azul escuro, cor de mar e de céu. Ao se olhar no espelho, assentiu levemente. Não precisava provar nada a ninguém, apenas confirmar que estava inteira de novo. O clube à beira da Lagoa Rodrigo de Freitas brilhava em luzes. Risadas, música suave, taças tilintando.
Letícia entrou com passos firmes e sorriso tranquilo. Helena foi a primeira a ver. Lá. Correu para abraçar. Lá. Sabia que você viria. Vim por mim, não por ele. Et assim que deve ser. Enquanto conversavam, uma voz familiar a chamou. Ela virou-se. Felipe estava a poucos metros. O olhar dele misturava surpresa e doçura. Não se apressou, apenas esperou que ela o visse. Quando seus olhos se encontraram, o barulho ao redor pareceu se afastar. Ele se aproximou. Você está linda. Obrigada. Não sabia que viria. Nemu. Felipe sorriu, sem arrogância, apenas serenidade. Posso te oferecer uma taça de vinho? Pode. Sentaram-se numa mesa ao ar livre. A brisa da lagoa brincava nos cabelos dela. Como está? Perguntou ele. Tranquila. Parece. E você? Aprendendo. Errando, mas aprendendo. Ela notou as rugas novas nos cantos dos olhos dele, marcas de quem realmente tentava mudar. Helena me contou da terapia. Sim. E dói mais do que imaginei, respondeu com um sorriso breve. Mas dói melhor. Às vezes é assim que a gente cura. Quando dói do jeito certo, soou uma bossa nova lenta. Depois de um silêncio suave, Felipe perguntou, posso te convidar para dançar? Letícia hesitou um instante. Olhou para o salão, as pessoas rodopiando, depois para ele. Não havia pressão, apenas um convite. Aceitou. Dançaram devagar. A mão dele repousava em suas costas, quente, mas sem prender. Moviam-se em harmonia, como se cada passo fosse uma nova língua aprendida, a do respeito. Quando a música terminou, ele sussurrou. Obrigado por não fugir. Obrigado por não tentar me prender. Os dois riram. Letícia saiu da festa à tarde. Felipe caminhou ao lado dela até o carro. Não sei o que o futuro traz, disse ele. Mas sei que onde você estiver, sempre vou querer que seja livre. Ela sorriu. E é por isso que talvez eu fique. Ele não respondeu. Apenas baixou a cabeça em despedida. As luzes da cidade refletiam em seus olhos. No carro, olhando-o pela janela enquanto se afastava, Letícia pensou, a liberdade que encontrei me trouxe de volta para o amor. Desta vez, sabia seria um amor sem correntes. Na manhã seguinte, o sol desenhava faixas douradas na cama. Letícia acordou tarde, ainda com a música da noite ecoando no peito. O que a fazia sorrir não era a volta do amor, mas a certeza de que podia amar sem se perder. Fez café e saiu à varanda. A cidade despertava vendedores gritando, crianças rindo, o bonde tilintando nas ruas. Inspirou fundo. O ar tinha gosto de verdade. O celular vibrou. Uma mensagem de Felipe. Obrigado por ontem. Não quero apressar nada. Só queria te ver feliz. Ela dito. Foi bom dançar sem medo. Ele respondeu. Com você. Até o silêncio dança. Ela riu sozinha. Não havia tensão, apenas espaço para respirar. Os dias seguiram tranquilos. O Café Horizonte prosperava. Letícia pegava novos projetos. À noite, caminhava pela lagoa, ouvia músicos de rua, via o reflexo das luzes na água. Um dia encontrou Helena e Felipe juntos num bar. Ele a viu, sorriu de leve, acenou. Ela retribuiu, sem desvio, sem desconforto. O mundo, enfim, cabia para os dois. Numa tarde de domingo, Rafael apareceu no café. Pediu o mesmo café preto e comentou, li o artigo sobre você. Disseram que sua arquitetura é feita de respiro e coragem. Bonito de ler, difícil de viver. Mas você vive. Riram juntos. Depois silenciaram diante do mar. Felipe tem sorte, disse ele, de repente. Por quê? Porque você não o odeia. E quem é amado mesmo depois de errar, aprende a amar certo. Letícia sorriu. Todos nós aprendemos. Às vezes, o amor ensina mais quando dói. Então ele deve estar aprendendo muito. Ela riu alto, sincera. Mais tarde, o telefone tocou. Era Felipe. Oi, Letícia. Oi. Estou indo para Paraty de novo, para uma reunião. Pensei, talvez você queira vir. Não por mim, pelo mar. Ela ficou em silêncio por um instante. O mar nunca me diz não, então ele vai gostar de te ver. Não prometeu nada, mas na manhã seguinte, pegou estrada.
Paraty continuava serena, dourada pelo sol. Felipe a esperava num café perto do cais, mangas arregaçadas, cabelo bagunçado pelo vento. Quando a viu, levantou-se, mas não se apressou. Não achei que viria. Nem eu. Sentaram-se. O garçom trouxe 2 xícaras de café. Felipe falou: às vezes a gente precisa ver o mesmo lugar 2 vezes para entender o que mudou. Da primeira vez, eu vi você. Hoje, vejo nós. Ela o fitou com calma. E o que é nós para você agora, Felipe? 2 pessoas que caminham lado a lado. Não uma à frente e outra atrás. Então talvez agora eu possa caminhar um pouco ao seu lado. Ele sorriu. Levantaram-se e andaram pela praia, conversando sobre trabalho, livros, planos. Sem promessas, apenas partilha. Ao entardecer, sentaram-se nas pedras. O mar batia suave, o céu se tingia de laranja. Sabe o que mais admiro em você agora? Perguntou ele. O quê? Você não precisa mais de mim para ser forte. E mesmo assim, escolhe estar aqui. Porque agora, estar aqui não me tira nada. Só me soma. Ele segurou a mão dela não por medo, mas por calor. Ela não afastou. O horizonte se tingia de violeta. E Letícia percebeu: se o amor voltasse, seria outro escrito com respeito, leveza e paz. Quando a lua subiu e o mar se acalmou, ela murmurou, quase para si: o amor livre não é o que deixa ir, é o que caminha junto. A noite caiu sobre Paraty como um véu de seda. A lua cheia se escondia entre as palmeiras, espalhando sua luz prateada sobre o mar sereno. As ruas de pedra, ainda úmidas da chuva, refletiam o brilho dos lampiões. Dos bares à beira do cais vinham o som suave de violões e o aroma de vinho e frutos do mar. Letícia e Felipe caminhavam devagar pela orla, os passos em sintonia com o ritmo das ondas. Não diziam nada e, pela primeira vez, o silêncio entre eles era morno, leve, verdadeiro. Felipe quebrou o silêncio. Sabe o que é engraçado? O quê? Há 1 ano, eu te traria para cá num barco de luxo, com música alta e jantar caro. Hoje, o que me faz feliz é andar ao teu lado, descalço, ouvindo o barulho do mar. Letícia sorriu, o reflexo da lua dançando em seus olhos. É que agora você descobriu que o silêncio vale mais que o aplauso. Ele assentiu, olhando-a longamente. Você me ensinou isso. Pararam diante de um pequeno restaurante à beira-mar, restaurante do luar. A luz amarelada escapava pelas janelas. O som do violão se misturava à brisa. Posso te convidar para jantar? Perguntou ele. Letícia o encarou e acenou com a cabeça. O interior era simples. Mesas de madeira, toalhas bege, velas pequenas. O cheiro de peixe grelhado e ervas frescas preenchia o ar. Sentaram-se junto à janela, de onde se via o reflexo da lua sobre a água. Felipe abriu o vinho com gestos tranquilos. Ao servi-la, Letícia notou um leve tremor em sua mão, não de nervosismo, mas de sinceridade. Quero te contar uma coisa, disse ele, com a voz baixa. Semana passada, na terapia, perguntei para o psicólogo o que faz um homem perder alguém que ama. Ele respondeu: quando ele tenta fazer o outro caber dentro da própria sombra. Letícia ficou em silêncio, os olhos marejados. E foi o que eu fiz, continuou. Achei que amar era proteger, e proteger era controlar. Mas controle é medo, e o medo mata o amor devagar, sem a gente perceber. Ela respirou fundo. E o que você faz com o medo agora, Felipe? Eu converso com ele. Todos os dias. Digo que ele pode ficar, mas que quem manda agora sou eu. Letícia sorriu. Então você finalmente aprendeu a dividir o espaço. Aprendi com você. E se me permitir, quero dividir mais não o espaço, mas o tempo. Tirou do bolso uma pequena caixa de madeira, gravada com o desenho de ondas. Dentro, um anel simples, fino, de ouro claro, sem pedras. Por dentro, 3 palavras gravadas. Livre, forte, nossa. Felipe falou, à votre moulin mais firme. Não quero te prender. Quero te escolher todos os dias, se você me deixar, mas só se quiser andar comigo. Letícia fitou o anel, os olhos brilhando. As memórias vieram à mansão fria, os silêncios, o mar,
a dor e agora esta paz. Sabia que aquilo não era um pedido de posse, mas um convite à igualdade. Eu não prometo eternidade, disse ela, mas prometo verdade. Ele sorriu e colocou o anel em seu dedo. Não houve aplausos nem fogos, apenas o som do mar e a bênção da lua. Jantaram devagar, trocando risos e olhares. Cada pausa, cada gesto, tinha o peso suave de quem se reencontra. Ao saírem, o vento se intensificou. Letícia levantou o rosto, olhando o céu cheio de estrelas. Sabe o que é mais bonito nessa noite? O quê? Não é o anel, nem o jantar. É o fato de eu estar aqui sem medo. Felipe apertou de leve a mão dela. Eu sem tentar te prender. Rirám juntos. Sob a luz prateada, caminharam pela areia, os pés molhados pelas ondas. Nenhum passado, nenhuma promessa pesada, apenas o presente, leve como o vento. No fim da praia, Letícia parou. Se algum dia eu for embora de novo, não será porque me perdi. Será porque preciso me reencontrar. E, se te amo, é porque posso ir e voltar sem medo. Felipe respondeu, os olhos brilhando. Então me promete que, mesmo longe, o mar vai continuar sendo o nosso ponto de encontro. Prometo. Ficaram ali, olhando o mar. O vento, a areia e as batidas do coração se misturavam num mesmo compasso. Letícia sabia. Tudo o vestido preto, as paredes invisíveis, Santa Teresa, para ti a trouxera até esse instante. Um amor renascido das cinzas do controle, moldado pelo perdão e pela liberdade. Ela o olhou e murmurou, agora sim, é amor. Na manhã seguinte, o sol de Paraty parecia mais vivo. Os raios atravessavam a janela branca e tocavam os cabelos soltos de Letícia. Ela acordou ouvindo o mar, o peito tranquilo. Na mesinha, ao lado da xícara de café frio, o anel dourado brilhava na luz. Passou os dedos sobre ele, como quem toca uma promessa sem correntes. Felipe estava na varanda, lendo o jornal de camisa branca, o ar leve. Quando ela apareceu, ele sorriu devagar. Bom dia, minha liberdade. Ela riu. A bolsa ainda ruca de sono. Bom dia, meu aprendizado. Ele serviu café, simples e cuidadoso. Ficaram lado a lado, olhando o mar azul crescer sob o sol. Cada respiração parecia uma confirmação. Eles haviam sobrevivido à tempestade. Você lembra do primeiro vestido preto? Perguntou ele. Como esquecer? Foi o começo de tudo. O começo do caos, talvez. E também o começo da minha coragem. Felipe assentiu. Hoje entendo que aquele vestido não era só uma roupa. Era um grito. Um grito de quem queria ser ouvida. Ele tocou a mão dela com ternura. E agora, quando você fala, eu só quero ouvir. Nos olhos dele já não havia posse, apenas presença. Ele aprendera a amar ficando. Ao meio-dia, caminharam pelas ruas antigas. Tudo ali lembrava a primeira vez que se reencontraram, mas agora o riso substituía o silêncio. Pararam diante de uma loja de quadros. Letícia encantou-se com uma pintura do mar, com barcos abrindo caminho nas ondas. Felipe disse, parece o seu café, calmo, mas cheio de vida. Talvez porque os dois nasceram da mesma vontade, a de respirar. Posso comprar para você? Não precisa. Quero comprar lá eu mesma. Assim ela vai me lembrar que sou responsável pela minha própria felicidade. Ele sorriu, os olhos cheios de respeito. É por isso que te amo. A frase era simples, mas verdadeira. Ao entardecer, foram ao cais. O céu rosado, o vento ameno. Sentaram-se nos degraus com cocos nas mãos, rindo entre goles. Letícia contou sobre o Café Horizonte, sobre as cartas dos clientes agradecendo por terem um lugar para respirar. Felipe apenas ouvia. Você ouve diferente agora, disse ela. Antes, parecia que precisava responder tudo. Agora aprendi que, às vezes, a melhor resposta é o silêncio. E o silêncio também pode ser amor. Ficará ali até a lua surgir. O mar refletia sua luz quando Felipe falou, Letícia, não sei se o destino quer que fiquemos juntos para sempre, mas, se ele quiser nos separar, quero que saiba que você me mudou. Você me ensinou que o amor não é posse, é presença. Ela o olhou, emocionada.
E você me ensinou que perdoar também é uma forma de liberdade. Encostaram as testas, respirando o mesmo ar. O vento do mar parecia abençoar. Na manhã da partida, o sol brilhou limpo. No carro, Letícia olhava as árvores ficando para trás, segurando o anel não como amarra, mas como batida de coração. De volta ao rio, pararam diante do Café Horizonte. Quer entrar? Perguntou Felipe. Claro. Entraram. Ninguém o reconheceu. Era só um homem e uma mulher sentados junto à janela onde ela escrevera. Liberdade é estar inteira. Viu? Disse Letícia, sorrindo. Eu cumpri. E eu também, respondeu ele. Nunca mais tentei te dividir. Ryram. O aroma de café, a luz dourada, o mundo lá fora correndo. Dentro, o tempo parou. Nenhum dos dois devia mais nada ao outro. Felipe colocou a mão sobre a mesa, sem tocá-la. Se um dia eu te perder de novo, quero que seja porque o mundo precisa te ver mais do que eu. E se um dia eu ficar, vai ser porque posso ser eu mesma ao seu lado. Brindaram com café. Nenhuma promessa, nenhum final, apenas presença. Lá fora, o sol iluminava o rio. Dentro do café, dois corações que um dia se perderam agora respiravam juntos, em paz. Letícia murmurou, para si mesma. Acho que agora, finalmente, o amor e a liberdade aprenderam a dançar juntos. O tempo passou em silêncio. O verão no Rio era intenso, o sol dourava as ruas ao redor da Lagoa Rodrigo de Freitas, e no Café Horizonte a vida corria devagar, tranquila, como a respiração de quem sorria em sonho. Letícia continuava indo todas as manhãs, sentando-se à mesa perto da janela, onde a brisa mexia as cortinas brancas e a luz desenhava faixas de ouro sobre a madeira. Desde que voltara ao Rio, trabalhava muito, mas sem se exaurir. Cada traço que desenhava tinha algo do mar de Paraty amplo, azul, livre. O café ficara famoso, não por luxo, mas pela paz que transmitia. As pessoas diziam que ali o coração desacelerava. Outros sussurravam, o lugar parece respirar. Felipe cumpria sua palavra, não pressionava, não exigia. Às vezes aparecia, sentava-se ao fundo com um livro ou apenas a observava de longe. Quando ela estava ocupada, ele não interrompia. Quando livre, conversavam sobre filmes, trabalho, pequenas coisas. Amavam-se no compasso sereno de dois adultos, não mais fogo que consome, mas calor que sustenta. Numa manhã de sábado, Helena chegou. Sentou-se sorrindo. Você está radiante, Letícia. Acho que é o sol do Rio. Ou o Felipe de novo? Letícia riu, mexendo o café. Talvez os dois. Mas agora o Felipe sabe que o sol não nasce só para ele. Helena concordou, satisfeita. Ele mudou. Acho que foi a primeira vez que meu irmão amou de verdade. E eu, pela primeira vez, amei sem me perder. Ficaram em silêncio por um instante, a luz refletindo nas gotas escuras de café sobre a mesa. Helena tocou-lhe a mão e disse, você virou farol, sabia? Para ele e para muita gente. Letícia balançou a cabeça, sorrindo de leve. Não, só aprendi a acender a minha própria luz. À tarde, Felipe apareceu enquanto ela revisava um projeto. Camisa branca, calça caque, o ar leve. Oi, oi. Ele colocou um pequeno caderno sobre a mesa. Trouxe algo para você. Ela o abriu. Páginas de anotações, rabiscos, pensamentos, um diário. São suas anotações? Sim. Da época em que comecei a terapia. Queria que você visse o quanto precisei me quebrar para me reconstruir. Letícia folheou devagar. Havia frases que a fizeram prender o ar. Hoje percebi que herdei o medo do meu pai. Amar é permitir que o outro exista, mesmo longe. Ela levantou os olhos, emocionada. É bonito ver sua dor virando palavra. Felipe, I sorry you. E é bonito ver você sorrindo por dentro. O silêncio entre eles era de quem já se entendeu sem precisar explicar. À noite, em casa, Letícia abriu o caderno de esboços e escreveu. Talvez amar seja isso, reconhecer a tempestade e, ainda assim, escolher ficar para ver o arco, íris. Olhou pela janela, as luzes do rio refletiam na lagoa como batimentos do próprio coração. Lembrou-se da primeira vez que Felipe segurou sua mão em Paraty e da vez em que a deixou ir. Agora tudo era gratidão.
Abriu as janelas. O vento entrou, levantando as cortinas. Fechou os olhos, braços abertos. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se plenamente livre não por ir embora, mas por ficar onde escolheu estar. Em algum lugar sob as mesmas luzes, Felipe também olhava o céu. Mesmo separados, partilhavam a mesma canção, a melodia de um amor sem correntes, de duas almas que aprenderam a caminhar juntas sem se prender. O outono chegou. O rio vestiu-se de brisa. As manhãs ficaram suaves, o sol mais terno, como se a cidade também tivesse aprendido a respirar. Letícia saiu do apartamento em Jardim Botânico, uma echarpe leve nos ombros. O cheiro de café recém-torrado se misturava ao perfume das flores do parque. A cada dia, sentia-se mais calma, mais forte. O Café Horizonte seguia cheio, mas ela já não precisava estar lá o tempo todo. Confiava em sua equipe, pessoas que criavam junto com ela um espaço de vida, não apenas um negócio. Naquela manhã, deixou o café aos cuidados de Ana, a jovem gerente, e foi a uma palestra sobre espaços que curam. Aui, o palestrante dizia, uma casa não precisa ser grande para acolher. Precisa ter janelas abertas. Letícia sorriu. Pensou nas paredes invisíveis que um dia a cercaram e na janela que aprendera a abrir. Ao sair, o sol do fim de tarde acendeu reflexos dourados em seu cabelo. Do outro lado da rua, Felipe esperava, um copo de café nas mãos, camisa azul clara, jeans simples. Quando seus olhares se encontraram, o mundo pareceu quietar. Você veio? Vi-me. Queria ouvir o que você ouve. Ouviu? Ouvi. Que o amor também é uma casa, mas só tem teto quando os dois constroem juntos. Bonito. Não fui eu que disse. Foi o palestrante. Mas pensei em nós. Eu também. Caminharam lado a lado pelo jardim botânico. O chão coberto de folhas, o ar cheirando a verde. Falavam pouco. O silêncio bastava. Felipe contou que deixara a empresa da família e criaram um fundo para apoiar jovens arquitetos. Quero ajudar quem tem ideias, mas nunca teve espaço. Então finalmente está construindo sem derrubar ninguém. Aprendi com você. Você me mostrou que cada pessoa é uma cidade inteira. E quando a gente tenta mudar o mapa de alguém, acaba se perdendo do próprio caminho. Letícia parou sob uma árvore frondosa e o olhou demoradamente. Você fala como quem encontrou a paz. Talvez. Ou talvez a paz seja te ver livre e ainda poder caminhar ao teu lado. Ela não respondeu. O vento passou entre seus cabelos, trazendo perfume de jasmim. Nenhuma lágrima, nenhum beijo urgente, apenas a serenidade de quem completou o círculo e se reencontrou inteiro. Mais tarde, sentaram-se à beira da lagoa. O pôr do sol tingia a água de dourado e laranja. Felipe tirou um violão, antigo companheiro esquecido. Quer ouvir? Quero. Ele tocou, Corcovado, de Tom Jobim. A voz rouca, o som suave, um cantinho, um violão, esse amor, uma canção, para fazer feliz a quem se ama. Letícia fechou os olhos. Cada nota dissolvia o que antes doía. Acho que finalmente entendi, sussurrou. O amor não é sobre mudar o outro, mas inspirar o outro a ser melhor. E eu só melhorei porque você teve coragem de ir embora quando era preciso. Ela sorriu, olhos marejados. Então talvez nosso amor tenha começado duas vezes, uma quando nos encontramos e outra quando aprendemos a nos perder. Ele segurou sua mão, sem força, apenas presença. O sol mergulhou no horizonte. O vento trouxe o cheiro do mar. Felipe, ela disse, acho que agora não precisamos mais provar nada, nem pro amor. O amor que vivemos agora não precisa ser gritado. Ele respira. Ficaram ali, respirando juntos. Naquela noite, permaneceram à beira d'água sob um céu pontilhado de estrelas. As pequenas embarcações refletiam as luzes da cidade como constelações flutuantes. Lembra quando eu dizia que amor era segurança? Murmurou ele. E eu dizia que era liberdade. Estávamos certos, só não sabíamos combinar. Luz. Felipe, sorriu. Agora sei. A segurança vem quando a liberdade do outro não assusta mais. E a liberdade só é real quando o coração sabe que tem para onde voltar.
Ela encostou a cabeça em seu ombro. Ele apenas pousou a mão sobre a dela. Silêncio. Paz. De manhã, Letícia acordou com o cheiro de café. Felipe estava na cozinha. Bom dia. Bom dia. Está diferente hoje. E fica fez sempre ça. Ela sorriu. Então estamos bem. Estamos. Sentarão-se à janela. O sol nascia sobre a cidade que despertava. Na semana seguinte, Letícia apresentou um novo projeto no Museu de Arte Contemporânea de Niterói, uma fusão entre arquitetura, luz e música, inspirada no conceito de liberdade habitada. Felipe foi junto, não como sombra, mas como presença. No auditório, Letícia falou: cada espaço que desenhamos é espelho do que temos dentro. Quando criei este projeto, pensei na mulher que eu era e na mulher que me tornei. Uma vivia para caber, a outra constrói para existir. O silêncio que seguiu foi de comoção. Felipe a observava com orgulho calmo não de quem possui, mas de quem testemunha um florescer. Depois, caminharam pela praia de Niterói. O sol dourava tudo. Você não é só o amor da minha vida, disse ele. É a vida que me ensinou o que é amor. E você é a lembrança de que, às vezes, é preciso quebrar para aprender a ser inteiro. Ryram. Voltaram ao rio pela ponte. A cidade brilhava ao longe. Letícia encostou a cabeça em seu ombro, o vento brincando com o cabelo. Felipe, percebe? A gente deu a volta inteira para chegar aqui. Percebo. Mas agora é outro lugar. Porque agora você não está voltando para mim. Está voltando para você. Ela apertou a mão dele. As luzes refletiam no mar, e as sombras dos dois se estendiam lado a lado, duas correntes diferentes, fluindo na mesma direção. Nenhuma promessa. Nenhuma prova. O amor deles já não era sobre quem estava certo, mas sobre quem aprendeu a caminhar com o vento. E sob o céu estrelado do rio, Letícia soube. Desta vez, o amor dela não era o oposto da liberdade. Era a própria liberdade de viver, de amar, de ser. O inverno chegou leve ao rio. Não havia frio cortante nem névoa densa, apenas um frescor suave que deixava as manhãs mais claras, como se o mundo sussurrasse mais baixo e o café pedisse um pouco mais de açúcar. Letícia mantinha o hábito de sentar-se à janela todas as manhãs, observando o sol filtrado pelas folhas da varanda e respirando fundo o ar de um novo dia. O Café Horizonte continuava cheio, mas já não era apenas um café, tornara-se um pequeno símbolo da cidade, um lugar onde as pessoas iam para conversar, escrever ou simplesmente estar. Um grupo de estudantes sempre ocupava a mesa perto da porta, uma senhora lia jornal no mesmo horário todas as manhãs, e alguns casais jovens escolhiam aquele espaço para começar suas histórias. Letícia sorria ao ver. Luz via neles reflexos de si mesma, da mulher que um dia teve medo de amar e precisou reaprender o amor. Na mesa, ao lado de sua xícara fumegante, repousava uma revista recém-impressa. Na capa, uma foto de sua mais nova obra, Casa do Horizonte, a casa que ela acabara de concluir em Paraty. O título da matéria dizia: A mulher que desenha liberdade. Ela leu devagar, não por vaidade, mas por emoção. Cada linha era um espelho do caminho percorrido, do vestido preto às lágrimas, e delas à luz. Felipe entrou no café sem alarde. A porta se abriu, trazendo o vento frio, o cheiro de areia úmida e mar. Letícia ergueu o olhar. O encontro dos olhos bastou tranquilo, sereno, morno. Bom dia, disse ele. Bom dia. Sentou-se diante dela. Esperou o garçom colocar as duas xícaras sobre a mesa e só então falou: Parabéns pela matéria. Está linda. Obrigada. Ela respondeu sorrindo. Nunca imaginei que minha história fosse interessar tanta gente. Não é a história que interessa. É a verdade que ela carrega. Beberam em silêncio. Depois de um instante, Felipe pousou a xícara e olhou pela janela. Sabe, fiquei pensando, passamos tanto tempo tentando entender o que deu errado que quase esquecemos de ver o que deu certo. E o que deu certo? Você, eu. O fato de ainda podermos sentar assim, sem medo, sem culpa. Letícia sorriu. Acho que é o que chamam de amor maduro. O amor que sabe ficar em silêncio. Felipe,
Lembra quando eu disse que talvez eu ficasse? Lembrou. Pois é, eu fiquei. Mas não por você. Por mim. E talvez por nós. E eu fiquei por mim também. Porque, sem aprender a estar sozinho, nunca teria aprendido a te acompanhar. Riram juntos. Não havia promessas nem pesos, apenas palavras leves o bastante para tocar o coração sem feri-lo. À tarde, caminharam pela praia de Ipanema. A areia morna sob os pés, o vento brincando nos cabelos dela, o som das ondas em compasso com os passos. Letícia abriu os braços, deixando o riso se misturar ao vento. Felipe a observava. Grato sabia que ela não era apenas o amor da sua vida, mas quem o salvara de si mesmo. Pararam no mesmo ponto onde um dia viram o pôr do sol. O céu tingia-se de laranja, o sol desaparecendo atrás dos dois irmãos. Sabia que antes eu tinha medo do fim, disse ela. Do fim de quê? De tudo. Do amor, da vida, de escolher errado. Achava que fim era fracasso. E agora? Agora sei que o fim também pode ser começo. Ele segurou sua mão. E o nosso começo agora é livre. Livre, repetiu ela, apertando de leve seus dedos. Naquela noite, voltaram ao Café Horizonte. O salão estava quase vazio. Letícia apagou parte das luzes, deixando apenas as pequenas lâmpadas douradas pendendo do teto. O ambiente ficou quente e íntimo. Felipe sentou-se ao piano, aquele que até então era apenas decoração. Posso tocar uma coisa? Pode. As notas de Chega de Saudade preencheram o ar, lentas, suaves, como chuva fina. Letícia encostou-se à porta, os olhos fechados. Cada acorde trazia lembranças de Paraty, das despedidas, dos recomeços. Quando o som cessou, ela murmurou: Felipe, acho que o amor não tem fim. Ele só muda de casa. Ela sorriu. Então que bom que a gente continua morando no mesmo endereço. O riso dela ecoou leve. Do lado de fora, o mar respirava. Dentro do café, dois corações que um dia se perderam estavam juntos outra vez, sem medo, sem posse, apenas amor e verdade. Agora sim, disse ela baixinho, é para sempre. Mas o para sempre que cabe em um dia de cada vez. Na manhã seguinte, o rio despertou sob uma luz dourada e suave. Na baía de Guanabara, os barcos riscavam a água como pincéis prateados. Letícia sentou-se à janela com seu café, o corpo envolto em um casaco leve. A cidade ainda pulsava, mas, para ela, tudo parecia mais calmo. Nada mais faltava. Tinha o trabalho que amava, amigos sinceros, um homem que aprendera a amar direito e, acima de tudo, um coração em paz. Felipe saiu da cozinha com um prato de pão de queijo ainda quente. Se eu tivesse te servido isso há um ano, brincou, teria pedido para você elogiar o sabor. Agora só quero que coma porque tem fome. Letícia riu, mordendo o pão. Acho que você finalmente aprendeu a diferença entre cuidar e mandar. Demorou, mas aprendi com a melhor professora. O vento balançou as cortinas. Era uma manhã comum e, justamente por isso, perfeita. Um mês depois, o Café Horizonte completou um ano. Letícia não convidou a imprensa, apenas amigos e clientes de sempre. O salão estava cheio de flores e luzes amarelas, o som suave de wave embalando risos e brindes. Felipe chegou com um pequeno buquê de margaridas brancas simples, livres, como ela. Para a dona do Horizonte. Você sabe que o horizonte é para todos, né? Sei. Mas foi você quem me ensinou a enxergar. Cumprimentaram amigos, reencontraram Júlia, a amiga dos tempos difíceis. Júlia a abraçou forte. Eu te disse que um dia você ia rir de novo. Lembra? Lembro. E agora eu rio todos os dias. Quando a festa terminou, Letícia ficou à porta, observando as luzes da cidade como estrelas caídas sobre o asfalto. Felipe aproximou-se e entregou-lhe um envelope. Abre quando estiver sozinha. Mais tarde, em casa, o rio dormia. As luzes da lagoa refletiam na água. Letícia abriu o cartão. Letícia, você me ensinou que o amor não precisa ser um cativeiro e que a liberdade não precisa andar sozinha. Se um dia eu voltar a sentir medo, espero lembrar do som do seu riso. Calma, amor. Felipe. Ela fechou o cartão, colocou-o sobre a mesa e foi até a varanda.
O vento noturno trazia o perfume salgado do mar. Não precisava saber o que viria depois. O amor deles não pedia promessas, bastava presença. Felipe era agora parte da brisa de sua vida. Não prendia, não sufocava, apenas existia. Letícia sorriu e sussurrou. Agora sim. É amor que respira. O vento passou, leve, levando o sal e a lembrança do tempo. E Letícia soube. A jornada se encerrava não com um ponto final, mas com um suspiro longo, profundo, livre. O suspiro de uma mulher que um dia aprendeu a se erguer das paredes invisíveis, a vestir novamente o vestido preto, a sair da redoma e, enfim, encontrar a si mesma na luz de um amor que não aprisiona. Lá fora, o rio continuava a cantar. E ela, Letícia Monteiro, sorria no meio da cidade luminosa, bela e livre, como a primeira manhã depois da tempestade.